Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a este nosso momento de fé, este momento de partilha, de encontro com o Senhor, na meditação, na escuta da palavra, na oração. Vamos pedir a graça de Deus para nós nesta terça-feira, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, descei sobre nós a vossa luz, iluminai nosso coração, nossa mente, Senhor. Fazei desse momento um real encontro com o Senhor, nesta palavra. Tu és o Verbo de Deus, tua palavra é verdade, é vida. Eu quero escutar, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo escuta, para que eu possa aprender de tuas verdades, para que eu possa viver dos teus ensinamentos. Ajudai, Senhor, a cada irmão que neste momento vos pede essa graça. E que este evangelho, essa palavra, essa leitura chegue aos nossos corações e frutifique os nossos corações em atos de amor. Amém. Queridos irmãos, estamos no Evangelho de São Lucas nesta terça-feira, versículos 21 do capítulo 10, versículo 21 e os versículos seguintes. É aquele momento quando Jesus envia os 72 discípulos, tem os apóstolos, os discípulos. Envia os discípulos 2 a 2, depois os discípulos vão em nome do Senhor e voltam exultantes de alegria pelas obras que realizaram, em nome de Jesus. Pessoas foram curadas, demônios foram expulsos, enfim, várias realidades, e o reino de Deus começa a se manifestar na face da terra, certo? E ali que vem Jesus depois falando e exultando de alegria por este momento, E ele diz assim: naquele momento ele exultou de alegria sobre a moção do Espírito Santo, dizendo: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Essa é a primeira parte. Aí a segunda parte que eu quero chegar, que eu acho que é importante e tem a ver com esse tempo nosso do advento, diz assim: e voltando para os discípulos, disse-lhes a sós: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Certo? Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, isso é importante, que, entre aspas, que eu vou dizer agora, que santa inveja. Eles estiveram diante do Senhor, ouviram a voz do Senhor, contemplaram a sua face e o seu rosto. Só que eles ainda não tinham a real dimensão de quem estava diante dele. Nós hoje proclamamos, e essa é a nossa fé, revelada pelo Cristo e assumida pela Igreja. Ele é o Verbo de Deus, o Deus Altíssimo, o Filho Eterno do Pai. E, portanto, Deus de Deus, luz da luz. Agora, aquelas pessoas estavam diante dele, viram o Senhor, tocaram o Senhor da glória, receberam graças, ouviram a sua voz. Que privilégio para essas pessoas, certo? E para nós que aqui estamos, agora sim, o que cabe então a nós que não podemos tocar o Senhor, mas o próprio Jesus depois vai dizer a Tomé, feliz aqueles que acreditam ser ter visto, sem ter me tocado. Mas nós temos a experiência da fé e por isso é preciso, nesse advento, crescer na fé. Isso mesmo, crescer na fé, pedir a graça: Senhor, aumenta a minha fé. Crescer na fé através da oração, da entrega, abdicando de algumas coisas, que muitas vezes nos roubam de Deus, a nossa atenção, a nossa imaginação, certo? Às vezes a gente tem tantas ocupações, tantas situações de vida, e a gente às vezes deixa para trás aquilo que é essencial. Se perde tempo com celulares, que o celular é um ótimo instrumento para nós, mas com coisas tolas, fúteis,
principalmente nesse tempo do Advento, é preciso abdicar disso para viver essa realidade de ter uma proximidade maior com o Senhor. E isso nos aproxima daquelas pessoas, né? Eles viram e tocaram. Nós, na oração e na fé, nós nos aproximamos. Pela fé, nós temos até mais Jesus do que eles, porque nós comungamos. Nós temos Jesus no sacrário, entendeu? Nós participamos do seu sacrifício, certo? Nós temos o arcabouço da fé muito mais bem explicada, o conteúdo ali revelado, certo? Então nós temos, aproveite essa grandeza que nós temos. Se nós não podemos ouvir a voz do Senhor, mas nós temos a palavra. Nós não podemos tocar o Senhor, mas temos a comunhão. Nós não estávamos lá no Getsêmani ou lá na cruz, aos pés da cruz, mas nós estamos na missa. Então, nós temos os sacramentos. E essa realidade que nos aproxima daquelas pessoas de uma forma também grandiosa na nossa fé. Dai-nos, Senhor, a fé que tanto precisamos. Porque se nós não vimos o que eles viram e não ouvimos a sua voz, o que aqueles discípulos ouviram, mas na fé, na missa, na comunhão, na oração, na doutrina da igreja, na sua palavra, nós temos tanto, Senhor, na nossa vida. Como não exultarmos também nós de alegria por ter o Senhor? Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, com teu Espírito Santo, se revelando a nós, tão perto de nós, tão próximo a nós, na oração, na fé, na meditação. Que sinceramente, Senhor, nós também temos muito Jesus. Nós temos muito do Senhor, tão íntimo a nós, tão dentro de nós. Obrigado, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Amém. São José, rogai por nós.